colo forte ao nosso Deus, escudo e boa espada. Amados e amadas, trago a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a palavra para um tempo de reflexão é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que tem o propósito de contribuir para a caminhada de vida e de fé, a partir da orientação da Palavra de Deus. Cremos que em Jesus Cristo somos encontrados por Deus para que possamos experimentar vida plena e vida com sentido. Hoje lhe convido para refletirmos sobre o tema Como lidamos com os nossos medos. Medo é um sentimento que tem acompanhado o ser humano em todos os tempos e épocas desde o início da sua existência. Tenho encontrado pelo caminho da vida inúmeras situações e pessoas que manifestam este sentimento. Eu mesmo já vivenciei e experimentei ser alcançado por esse sentimento que por vezes nos tira a paz. Este pode ser em relação a coisas simples e por vezes simplórias, como pode ser diante de coisas complicadas e complexas. O que é certo? Que a partir de um olhar integral do ser humano, o medo envolve e por vezes paralisa tanto o aspecto físico, psíquico, emocional e, por que não dizer, também espiritual. O medo chega inclusive a causar verdadeiros bloqueios, impossibilitando e inviabilizando o próprio viver de muitas pessoas. Já encontrei diferentes situações que dentro de mim eu até pensava, mas que bobeira esta! Contudo, para aquela pessoa que estava enfrentando aquela situação, aquele medo a levava a construir um verdadeiro muro intransponível. Eu mesmo cresci tendo que lidar com a acrofobia, que é o medo de altura, e para mim foi importante descobrir a origem dele para que assim eu pudesse lidar com ele e tentar superá-lo diariamente. Segundo o psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor Augusto Cury, nossos medos são consequências dos gatilhos da memória que ativam em nós as janelas killer imediatamente. Para entendermos melhor Cury, ele nos lembra que toda vez que temos contato com espaços, objetos, cheiros e toques e assim por diante, nossas janelas da memória em milésimos de segundos faz a busca e ativação de interpretação e consciência instantaneamente. Exemplo bem prático é de que por vezes quando comemos um simples biscoito, a nossa janela da memória imediatamente nos transfere para a infância, junto com a nossa avó, ao lado do forno a lenha, fazendo-nos reviver a memória e a nossa história. Cury então diz que estas são janelas e gatilhos da memória que nos fazem felizes e com o desejo de querer viver bem. No entanto, amados e amadas, como bem sabemos, as rosas não são feitas somente de flores, mas também de espinhos. Assim também as nossas janelas da memória não são repletas e ocupadas somente por boas e positivas memórias. Aqui entram os nossos medos, que levam então aos bloqueios e muitas vezes inviabilizam o bem viver. Recentemente estou acompanhando uma situação de uma pessoa que usa com frequência as palavras tenho medo. Eu tenho medo de cair. Eu tenho medo de me machucar. Eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo, medo, medo. No fundo, por detrás destas palavras, neste instante o gatilho das janelas da memória são acionados, fazendo com que sejam abertas as janelas killers e que levam a pessoa a travar e não conseguir por vezes dar um passo sequer. Cury, em seu livro Ansiedade, volume 1, traz o exemplo de alguém com claustrofobia, ou seja, medo de elevador por ser um local fechado. Quando embarca no elevador, os sintomas começam a aparecer, como por exemplo, aperto no peito, falta de ar, sensação de tortura, desmaios e em casos extremos. Aparece o sentimento de que se o elevador parar, simplesmente a pessoa irá morrer. Mas de onde vem então o medo?
Qual a origem do medo? Como lidar e livrar-se dos medos? Cury também nos lembra no seu livro que milhares de experiências que fazem parte do nosso banco de dados da primeira infância, como rejeições, perdas, contrariedades, medos, foram produzidas sem que pudéssemos controlá-las, filtrá-las ou rejeitá-las. Desta forma, amados e amadas, podemos entender que simplesmente eu e você e todas as pessoas somos herdeiros, tanto das boas como das não boas memórias. A pergunta é: como tomamos conhecimento e como lidamos com estas memórias? Martim Lutero certa vez disse: não podemos impedir que as aves voem sobre as nossas cabeças, mas não precisamos permitir que elas façam os seus ninhos. Queridos e queridas, o medo sempre esteve presente em toda a trajetória humana e tem a sua origem, cuja resposta encontramos nas Sagradas Escrituras. A pergunta é: como lidamos com os nossos medos? Quando olhamos logo para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que relata o início de todas as coisas, vamos encontrar que, ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, por isso me escondi. Quando olhamos para o contexto, percebemos que o medo está diretamente ligado à confiança. Quando Deus cria o ser humano, o convite de Deus para estes foi de que suas criaturas confiassem inteiramente e integralmente nele, como Deus criador, cuidador e mantenedor da vida. Mas o ser humano buscou confiar em si mesmo, nas suas próprias vontades, desobedecendo assim o seu Criador. E por isso ele fica com medo e esconde-se. Em outras palavras, com esta atitude, a relação de comunhão entre o Criador e suas criaturas é rompido. A vergonha, o medo e a omissão tomam conta da vida destes, o que trouxe insegurança e consequências no viver. Augusto Cury lembra ainda que mais de 90% das nossas preocupações sobre o futuro não vão acontecer e os outros 10% acontecerão de forma diferente do que desenhamos em nossa memória. Bem, se assim é, por que ficamos e vivemos ansiosos e preocupados? Simplesmente porque não conseguimos confiar plenamente no nosso Deus Criador, Cuidador, Salvador e Mantenedor da vida. Não por acaso autores bíblicos expressam a respeito. No Salmo 37:5 encontramos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No Salmo 27 encontramos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando olhamos para o todo do conjunto da Escritura Sagrada, vamos perceber, e assim podemos afirmar, que o medo, as fobias, são consequências do ser humano desviar o seu olhar do alvo, ou seja, do seu Deus Criador, Cuidador, Salvador e Mantenedor da vida. Um exemplo bem prático encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Quando os discípulos estavam atravessando o lago da Galileia para o outro lado em Betsaida, e Jesus caminha então sobre as águas, e após os discípulos acharem que fosse um fantasma, Pedro então diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. O texto continua dizendo: então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ou seja, desviou o olhar, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Assim podemos perceber que quando o ser humano entende a sua situação de desconectado, de perdido, com medo e vergonha diante de Deus, e aceita o que Deus fez por ele, em e por meio de Jesus Cristo, também estes medos podem ser vencidos.
Em e por meio de Jesus Cristo, Deus mostra o seu amor incondicional e sem precedentes. Quando entendemos esta dimensão e totalidade do amor de Deus, então nossos medos podem ser entendidos, tratados e vencidos. Nos lembra a palavra de Deus: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quais são os nossos medos? Como lidamos com os nossos medos? Amados e amadas, não há gatilhos da memória killer que Deus não conheça e que não tenha acesso e assim possa transformar. Por isso, busquemos a Ele de todo o coração, de todas as forças e entendimento, e Ele nos livrará de todo mal, temor, tristeza e nos dará alegria no ser, pensar e viver. Que Deus assim nos abençoe com a reflexão e orientação da Sua palavra, hoje e sempre. Amém.